Então sejam muito bem-vindos, você que está entrando aí, ó, Letícia entrando também, ó, Roberto Souza entrando também, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo aí com a gente, glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Então vamos ler a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, Salmo do Rei Davi, Salmo 19, gente. E o título do Salmo que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou aqui já é bênção demais, e é esse título que eu quero deixar para o seu coração, ó. A excelência da criação e da palavra de Deus. Então, a excelência da criação e da palavra de Deus. E são as duas maneiras, aqui já revela as duas maneiras que Deus se revela a nós, tá? E aí, vamos lá. Olha o versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Há, pois, uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai a seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Aí ele muda, ó. Aqui ele está falando da criação, até o versículo 6. Agora o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoeste o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aí ele termina com uma oração, queridos. Ó, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que lindo esse salmo de Davi, queridos. Esse salmo mostra as duas maneiras que Deus fala com a humanidade. Gente, Deus, o Deus invisível, cria o mundo através da sua própria palavra. Quando diz, haja luz, houve luz, lá no início em Gênesis. E através da palavra ele cria todas as coisas. Eu costumo dizer, queridos, que no campo, em lugares assim lindos, não há ateu. Por que não há ateu? Porque aqui a gente vê que a criação revela um Deus invisível. A criação de Deus. Tanto que vai falar aqui do sol de uma forma lindíssima, o rei Davi, mostrando que ao olharmos, ao contemplarmos a criação, esse mundo, né, as belezas desse mundo, nós somos inundados por uma certeza, queridos, que há dentro de nós, uma certeza de que existe um ser superior. Se você for na tribo mais distante desse mundo, em lugares mais reservados, você vai ver que lá eles têm uma divindade. Por quê? Porque eles olham a criação e tudo ao seu redor e falam, não é possível, deve ter alguém acima de nós que criou tudo isso. Então eles adoram a Deus porque o Deus se revela através da criação, como diz lá em Romanos 1:20 também. Então assim, Deus se revelou através da criação. Eu quero ler com você essa parte que fala do sol. Vamos ler a partir do 1 novamente, só para você entender. A primeira forma que Deus se revela a nós, né? Ó, os céus proclamam a glória de Deus. Então Davi, quando o rei Davi estava visualizando o sol, visualizando os céus, visualizando toda a criação de Deus, ele estava contemplando a glória do Senhor. Quando nós visualizamos a natureza, querido, o pôr do sol lindíssimo, nós estamos contemplando a glória de Deus. A criação proclama a glória de Deus, o poder de Deus.
a grandeza de Deus, a excelência de Deus. E como eu falei, existe em nós, querido, um vazio, algo que, claro, que precisa ser preenchido por Deus. E ao olharmos e contemplarmos com a sinceridade do nosso coração, querido, contemple a criação com sinceridade de coração. Porque vai se revelar, não tem como você ir numa praia lindíssima, como lá em Búzios, Arraial, ver aquela criação lindíssima, né, aqueles montes, e não dizer em seu próprio coração, existe alguém que criou tudo isso. Coisas excelentes, coisas perfeitas. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, querido, né? A minha filha Lia, né? Ela está estudando ciência, né? Está estudando a parte de biologia já e está vendo partes do corpo humano. Se você olhar para dentro do nosso corpo, os detalhes, gente, dos nossos olhos, você vai ver que há um universo dentro de nós também. É claro que naquela época não existia um estudo tão profundo, na época do rei Davi, mas hoje existe. Ao olharmos para tudo isso, não tem como dizer que não existe um Criador, um Deus poderoso, um Deus que se revela através da criação dele. Amém, gente? Ó, a irmã Solange Breves entrando aí, seja muito bem-vinda. Pastor Diego, bênção, Pastor Diego. Presbítero Marcelo com a gente aí também na hora do almoço. Então estamos estudando hoje o Salmo 19, gente, das duas maneiras, que mostra, que revela a nós duas maneiras ao qual Deus fala ao ser humano. Então, do 1 ao 6, Deus está falando da criação. Olha lá, vamos lá de novo. Ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Aí diz, versículo 3, não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Claro que na natureza há, né? Mas o que ele está falando o sol não fala, mas o que está dizendo é que a criação, ela fala por si só, ela revela um Deus poderoso. Aí versículo 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Deus ele aqui não está falando de palavra, está falando da criação. A criação revela, a criação fala. A criação fala, ó, existe um Deus, existe um ser muito maior que criou tudo isso e criou você. E aí vamos lá. Ó, aí pôs uma tenda só, ó, que é como um noivo sol. Versículo 5, que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada pode esconder o seu calor. Olha que bênção, gente. Então aqui a criação revela um Deus poderoso. A Bíblia, por que a Bíblia é tão importante? Porque a Bíblia revela a presença de Deus, revela um Deus superior. E aqui está falando da criação, né? De todas as coisas que foram criadas, que revelam a Deus. Agora o rei Davi, no versículo 7, vai falar da palavra de Deus. Outra forma, outra maneira que Deus deixou para falar conosco. A palavra de Deus, usando os homens instruídos pelo Espírito de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, para que escrevessem a história, o texto sagrado e juntassem todas as coisas no final, claro. Homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus também na história, né? Uma vez a pessoa falou, mas existem coisas ruins. Claro que existem coisas ruins, porque aqui também tem livros históricos que narram uma mulher que eu falei aqui numa das lives, é a Jezabel. Jezabel foi uma mulher terrível. A Bíblia fala coisas que ela deixou, mas para quê? Para que possa haver um confronto, para que possa haver um aprendizado. Então a Bíblia, queridos, é a palavra de Deus e Ele deixou para nós como lei. Olha, vamos no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Querido, eu nunca vi alguém entrar para um culto, ouvir uma palavra de Deus e não sair melhor. Não tem como. Mesmo sendo uma palavra de repreensão, a pessoa vai saber, que vai entender que a palavra é para transformar. Então até anotei aqui, ó, Davi olha para a criação, mas eu botei, ó, a palavra de Deus revela quem Deus é. Então a criação revela que Deus existe. Preste atenção nisso, gente. A criação, o mundo revela que existe um ser maior, que existe um Deus acima de nós. Agora, a palavra revela quem Deus é.
Então a palavra deixa para nós quem Deus é. Por isso que temos que conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras. Não só um versículo solto, uma caixinha de promessa, não. Temos que conhecer toda a palavra. Por quê? Porque conhecendo toda a palavra, nós conheceremos um Deus que se manifestou através do seu Filho, e a pessoa de Jesus revela quem Deus é, Pai, que é o Deus Pai. Então a palavra de Deus, que é de suma importância para nós conhecermos o Senhor, termos intimidade com Deus e conhecermos a nós mesmos. Então, a palavra, a criação revela que existe um Deus, como nós lemos do versículo 1 ao 6. A partir do 7 ao 12, ali 13, revela que agora quem Deus é, e o maravilhoso disso tudo, que a criação revela que existe um Deus, a palavra revela quem Deus é, mas muito mais, ela revela quem nós somos em Deus, quem nós fomos criados para ser em Deus, e que precisamos de uma transformação. Na sexta-feira eu falei aqui, né, queridos, para entendermos que somos mais que vencedores, temos que entender que somos mais que perdedores primeiro por causa do pecado de Adão lá no início. Mas somos filhos amados de Deus. Através da palavra de Deus nós descobrimos que não fazíamos parte do povo de Deus escolhido, mas pela fé nos tornamos descendentes de Abraão segundo a promessa, e agora adotados por Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus, o unigênito, que se tornou o primogênito da criação, e a partir dele nós agora somos filhos de Deus adotados em Cristo. Amém, gente? Co-herdeiros com Cristo. Então, gente, isso é maravilhoso. Vamos ler lá, o versículo 7, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Gente, Tiago vai dizer, peça a Deus sabedoria e Ele dará, queridos, porque Deus quer dar sabedoria àquele que quer buscar e ter algo de Deus, né? E conhecer mais a Deus. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Gente, a palavra de Deus alegra o nosso coração. Quando olhamos, como estudamos a palavra de Deus, quando contemplamos a criação do Senhor e buscamos cada vez mais conhecer a Ele através da sua palavra, nós somos inundados pela palavra de Deus. E aí, queridos, há uma motivação. Deus coloca em nós um entusiasmo para que possamos viver segundo essa palavra. Ela nos impulsiona a nos tornarmos, a nós sermos transformados por ela, de tal forma a nos tornarmos, né, filhos amados do Senhor. É maravilhoso, queridos. Diácono Jorge aí com a gente também, sejam muito bem-vindos. Se quiser comentar, gente, comenta aí, que eu estou aqui acompanhando com vocês, tá bom? Para podermos cada vez mais sermos iluminados e alegrados aí com a palavra de Deus. Vamos lá, versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Gente, não é maravilhoso você saber que, gente, a gente fazer justiça por nossa causa, por conta própria, né? Como diz Tiago, ele não tem como. A sua ira não pode fazer justiça por si mesmo. Então, ontem nós aprendemos na igreja, queridos, a questão da palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 1, é que a nossa ira, nós não podemos fazer justiça por nós mesmos, mas Deus pode. Confie no Senhor, porque Ele é justo, a palavra de Deus é justa e ela cuidará de todas as coisas, o Senhor cuidará de você. Aí olha lá, vamos lá, gente, são verdadeiros e todos igualmente justos. Versículo 10, são mais isso aqui é lindo demais, gente, e aí tem tudo a ver com almoçando com a palavra aqui, né? Versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E aí olha o que diz, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Gente, a palavra de Deus, o que ele está falando? Que a palavra de Deus é muito valiosa. Nós temos um tesouro nas mãos, pessoal. Nós temos um tesouro que Deus deixou para nós e o que temos feito com isso.
O que temos feito com a palavra de Deus? Ao acordar, querido, sai de casa, contemple a criação do Senhor, os céus, o sol, a chuva. Perceba um pouco a criação de Deus e contemple o Senhor, porque isso vai te fazer bem. Mas muito melhor do que isso é ler, contemplar os ensinamentos do Senhor, mergulhar na palavra, porque isso vai trazer uma alegria ao seu coração, vai trazer valor à tua vida, vai trazer, querido, algo doce, vai alegrar o seu dia, vai alegrar o seu coração. Então esteja firmado nessa palavra, gente. É muito valiosa, ó, como o ouro. Ó, são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilados favos. Queridos, peça a Deus que você deseje essa palavra diariamente, que possamos contemplar a criação do Senhor. Ao olhar para os nossos filhos, contemple, querido, a criação do Senhor. Ao olhar para você no espelho, queridos, por mais que às vezes não sejamos como gostaríamos de ser, mas ao olhar para o espelho e contemplar a palavra, contemplar a criação, você passa a ver você diferente, você passa, queridos, a amar a criação de Deus. E aí, como Jesus falou, né, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se Jesus parasse aí, a gente estaria frito. Por quê? Porque muitas das vezes você nem se ama, você não ama nem a você mesmo. Mas Jesus vai além, ele fala, amar o seu inimigo como o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai mais longe agora, ele fala, ame o teu próximo como eu vos amei. Então é se sentir amado por Deus, ao estudar a palavra de Deus. O Deus que criou todas as coisas se revela a nós através de uma palavra. E essa palavra revela o amor de Deus, revela a graça de Deus, revela o cuidado de Deus para cada um de nós. E aí Davi, queridos, continua aqui, vamos lá, vamos continuar para a gente terminar aqui, ó, vamos lá. E aí, versículo 11, além disso, por ele se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, admoesta aqui, querido, admoesta, né, é chamar a atenção, é o cuidado de Deus, é disciplinar quando for necessário. A palavra de Deus nos disciplina, nos admoesta, ela nos corrige, ela fala o caminho, ela nos direciona, queridos, para a gente acertar a nossa rota diariamente. E aí fala, em os guardar a grande recompensa. Gente, que recompensa nós temos quando guardamos a palavra de Deus? Nós temos vida, queridos. Claro que muitas coisas mais, mas principalmente vida, paz com Deus, paz em Deus, paz na sua família, paz na sua vida. E o guardar a palavra vai evitar que você sofra danos no meio da caminhada, gente. Deus quer evitar danos na sua vida e na sua família. Deus quer derramar bênção sobre a sua família. Deus quer cuidar de você nos mínimos detalhes, mas conheça a palavra. E aí, versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Davi está pedindo, gente, não tem como. Até o nosso Deus tem coisas que a gente nem sabe, mas Deus sonda o mais profundo do nosso coração. Deus, ele conhece cada detalhe da sua vida e da minha vida, porque ele nos criou. Então Deus, ele cuida de cada detalhe, gente. Ele mostra e revela a nós. Amém? Então a palavra de Deus, ela revela, a criação revela que Deus existe. Um Deus criador, um Deus acima de todos. A palavra revela quem Deus é. E muito mais, ela nos transforma, ela alimenta o nosso espírito, ela nos faz caminhar, ela nos faz sair do lugar. Mas vamos lá, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo. Olha só, gente, a oração. Também da soberba, que Deus nos guarde da soberba, amém, gente? Porque tudo vem dele, tudo vem de Deus. Que ela não me domine, que não sejamos dominados pela soberba, amém? E assim, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Gente, que Deus nos guarde para que possamos ficar livre de grande transgressão. Amém? E aí Davi termina com uma oração lindíssima, queridos, que seja a nossa oração hoje. Diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que as nossas palavras e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus.